O que seriam organismos transgênicos? Seriam isso? 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 Ou quem sabe isso? Na realidade, os organismos transgênicos são aqueles que têm seu material genético alterado por meio da introdução de genes de outros seres vivos. Dito de outro modo, é um ser vivo que adquire, pelo uso de técnicas modernas, características de outros seres vivos. É justamente esse elemento que os tornam especiais, a transferência de genes entre espécies que não se misturariam naturalmente. A origem desse conhecimento foi em 1865, com as experiências de Gregório Mendel, que pesquisou a transmissão de caracteres em ervilhas e estabeleceu as bases para o desenvolvimento da genética. Como se produz uma planta transgênica? O processo de produção de uma planta transgênica requer várias etapas, a maioria delas gerada em laboratório de forma artificial. O primeiro passo é identificar um método para isolar o gene que interessa, isto é, identificar qual é a característica de um ser vivo que se deseja transferir para outro ser vivo e assim modificar suas características. O objetivo do cientista pode ser, por exemplo, obter uma variedade de milho resistente a certo inseto que introduz nas variedades comuns do milho uma enfermidade infecciosa que destrói a planta. O cientista procura um ser vivo resistente a essa infecção, identifica qual é o gene que atribui ao organismo essa característica e o isola. Uma vez selecionado e isolado o gene, escolhe uma técnica para conseguir sua multiplicação, modificar e clonar o gene e obter uma produção em série. Depois, procura um método para introduzi-lo no hospedeiro. Esse método pode ser escolhido entre o bombardeio do núcleo da célula de uma planta de milho pelos genes modificados ou o que seria um método mais natural, que consiste em utilizar uma bactéria capaz de transferir naturalmente os genes de um ser vivo para outro. Primeiro, os cientistas tiram um pedaço do DNA da bactéria que causa a doença. Colocam então no lugar dele o gene de um outro organismo que traz resistência a insetos. Depois, é só colocar a nova bactéria em contato com o DNA da planta. Assim, o gene de resistência é transferido para ela. A última etapa seria o estudo da informação genética, que consiste em examinar as células para determinar quais as que assimilaram o novo gene. Essas células são escolhidas para se multiplicarem e se tornam origem das novas plantas. Animais transgênicos. Os animais transgênicos são aqueles que tiveram seu patrimônio genético alterado com a introdução de genes de outras espécies que não a sua. Isto ocorre através da introdução de um gene de interesse no núcleo de um óvulo já fecundado. O objetivo é fazer com que o gene exógeno se expresse neste animal hospedeiro. O primeiro experimento realizado com sucesso foi feito em 1982, quando um DNA de rato foi introduzido em um camundongo. O resultado positivo foi verificado através do aumento do tamanho corporal verificado no camundongo. Já existem linhagens de animais transgênicos produzidos para serem utilizados em pesquisas laboratoriais. Estes animais desenvolvem doenças humanas, tais como diferentes formas de tumores, diabetes, obesidade, distúrbios neurológicos, entre outros. Muitos benefícios poderão surgir com a associação de ambas técnicas, sendo um dos principais a possibilidade de redução de tempo e custo na produção em série de produtos biológicos. Porém, várias questões éticas podem ser levadas sobre o impacto da introdução de variantes genéticas artificialmente produzidas. Os benefícios e riscos relacionados aos transgênicos. Sem dúvida alguma, a biotecnologia pode gerar imensos benefícios para a humanidade. A população mundial cresce e é inegável o risco de escassez de alimentos. A fome é hoje, em muitas regiões do mundo, um problema real. A engenharia genética é uma ferramenta que permite enfrentar a falta de alimentos mediante o aumento da oferta global de produtos.
Além disso, o custo da agricultura seria reduzido, porque o controle fitossanitário se tornaria mais flexível e se reduziria a perda de colheitas. Seriam criados produtos agrícolas resistentes a fatores climáticos ou a insetos, por exemplo, frutas resistentes à mosca da fruta, a herbicidas e agrotóxicos, e até mesmo se poderia prescindir desses produtos químicos. Seria possível obter produtos agrícolas especialmente criados para o cultivo em zonas climáticas adversas, aumentando assim as áreas agriculturáveis. Sem contar que se pode melhorar o sabor, o aroma e a aparência dos produtos. Apesar dos benefícios que a produção de plantas transgênicas pode trazer para a humanidade, surgirão, principalmente nos setores ambientalistas, vozes de alerta sobre os possíveis riscos resultantes da elaboração de plantas geneticamente modificadas e do consumo de produtos que contenham derivados desses alimentos. As preocupações dos ecologistas se referem, em primeiro lugar, aos vetores de transformação, isto é, os seres vivos de onde são extraídos os genes para modificar plantas e animais. Muitas vezes, esses vetores são vírus ou bactérias que, com frequência, podem induzir a formação de tumores e outras doenças. Embora sejam eliminadas em laboratório as propriedades patogênicas desses vetores, sabe-se da capacidade que eles têm de se reativar e gerar novas patologias. Os ecologistas afirmam que o surgimento de bactérias patogênicas resistentes aos antibióticos é uma realidade, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Assim, o consumo de plantas geneticamente modificadas poderia desenvolver no ser humano a resistência a antibióticos. Os ecologistas acreditam que a introdução de plantas transgênicas resistentes a agrotóxicos e herbicidas em áreas silvestres pode, por efeito da polinização cruzada, tornar muitas espécies vegetais silvestres resistentes a esses produtos, causando muito mais danos às culturas e levando à necessidade de produzir herbicidas mais poderosos, com as consequências óbvias que isso teria sobre o meio ambiente. Já está comprovado que certas toxinas inseticidas produzidas por algumas culturas transgênicas e que as tornariam resistentes a insetos, não afetam apenas o inseto considerado como praga, mas também seus predadores, que são essenciais para o controle da praga, o que produz desequilíbrios na cadeia alimentar. Outra questão que tem gerado muita polêmica foi levantada pelas diversas entidades de defesa do consumidor, que proclamam o direito à informação quanto à origem dos alimentos geneticamente modificados. Elas exigem que os produtos elaborados com derivados de transgênicos tragam dados claros nos rótulos ou etiquetas dos produtos. Muitos fabricantes rejeitam essa exigência, porque consideram que as plantas transgênicas têm a mesma composição das não manipuladas e, portanto, o rótulo seria desnecessário. Mas diversos problemas de intoxicação e alergias produzidos por produtos que contêm derivados de transgênicos, até com a perda de algumas vidas, como nos Estados Unidos, onde o consumo do aminoácido triptofano, produzido com uma bactéria modificada, causou a morte de 27 pessoas e deixou outras 1.500 doentes, aumentaram a pressão dos consumidores, que se negam a comprar produtos sem uma etiqueta na qual fiquem claramente indicados os seus componentes. Apenas os países da União Europeia e o Brasil estão elaborando legislações claras a respeito do assunto. A velocidade com que se desenvolvem essa ciência e essa tecnologia, engenharia genética e biotecnologia, respectivamente, só é comparável com o desenvolvimento da informática. No entanto, a grande diferença está em que na engenharia genética e na biotecnologia são manipulados seres vivos, com risco real de perda do controle e danos irreparáveis ao meio ambiente e ao ser humano. A rapidez dessas mudanças, incentivadas muitas vezes por interesses econômicos, pode fazer com que se perca de vista a necessidade de precauções. Como disse George Hitman
da Associação Ecologista de Defesa da Natureza de Madrid, na Espanha. Queremos mais ciência, mas também queremos uma ciência melhor, uma ciência consciente de que não pode ser ciência sem prudência. E, principalmente, queremos mais democracia para decidir sobre as políticas científicas e tecnológicas.